Vamos lá, então. Eu quero mostrar aqui, então. Assim, o trailer vocês já viram, todo mundo já assistiu o trailer. Eu quero só comentar algumas coisas sobre ele. Tem dois princípios interessantes para a gente abordar no trailer, e eu gosto disso. A gente está tentando trazer trailers aqui para o nosso. Trazer trailers para discussão das lives, porque tem muito líder de jovens que nos acompanha que às vezes não assiste o filme. Mas como o trailer está ali, né? É curtinho, dá para passar num culto sem tomar muito tempo do culto, do que ter que separar cenas, né, do filme, como a gente faz nos treinamentos para liderança de jovens, que é separar trechos dos filmes e ficar analisando juntos, dá bastante trabalho, né? Então o trailer, como é mais curto, não precisa editar nada, não precisa cortar, já está ali pronto. Então de vez em quando a gente traz um trailer, né, para discutir e dar uma dica, né, para a liderança aí de jovens que vai pregar no sábado, de repente usa o trailer para conseguir pregar, né, nessa questão toda, né? Vamos lá, então. Eu trouxe algumas. O Bruno está falando algo bem interessante, né? Eu acho que vai ser muito nostálgico. Eu acho que o hype vem daí, né? Assim, até estava assistindo a live do Rafa, né, com a Stephanie, comentando sobre o trailer, né, do Pantera Negra, né? E a grande questão aqui é, né, será que o que era melhor, né? Aproveitar, entre aspas, né? O falecimento do Chadwick e matar mesmo o T'Challa, né? O T'Challa, ou trocar o personagem, substituir, né? Se bem que assim, eu vejo pelo lado que o MCU ele tem um papel de continuidade, né? Uma das coisas que nos apegaram, pelo menos nas 3 primeiras fases, né? Essa quarta aí, ela tá meio caótica, né? Como a gente sempre fala aqui, né? A quarta fase ela tá caótica. E eu não sei ainda para o que vai acontecer. Então, quando a gente vê essa questão o que está acontecendo, né, no MCU, a gente aprendeu lá no Capitão América 1 e vê o final do Chris Evans, né, lá no Ultimato. Então, assim, é uma sequência, né? É um histórico, né? Mudar o personagem às vezes é complicado, né? Então, não sei. Eu acho que faz jus, pelo menos para o tamanho da revolução que Pantera Negra foi. A gente talvez não se ligue muito, né? A gente não se ligue muito. Eu vou mostrar aqui, claro, que é uma discussão mais ampla para a gente fazer sobre a reprodução de Wakanda, a questão da representatividade, a questão do figurino. E isso eu acho que é algo que tem sido feito de maneira primorosa assim nos filmes. Então, talvez por todo essa questão mesmo, né? Primeiro do carisma, o calibre, né, do ator e tudo mais, você ter isso assim, não dá para trocar. Não seria justo com o próximo ator, né? Que substituiria ali o Chadwick, né? Veja como eles têm problema em trocar os atores, né? Pô, Wolverine vai voltar, né? O Jackman aí com seus 50 e poucos anos aí vai voltar a fazer o Wolverine, né? Com o Deadpool 3. Falamos sobre isso semana passada aqui na live, né? Então, e eu acho que assim, existe uma memória afetiva do fã com essa estrutura, né, de filmes que vão se inserindo e se conectando para resultar em uma saga grande lá no final. Isso cria no fã uma memória afetiva entre personagem e ator, né? Então, eu acho que a questão aqui, particularmente falando, né, só uma opinião, então um youtuber que eu sigo fala, olha, isso é o que eu acho e o que eu acho não importa, né? Importa o que eu sei. Assim, eu acho que faz jus a toda a comoção, né? Nós aprendemos a amar o Pantera Negra. O grande público nem sabia que existia esse ator e ele foi trazido para o grande público. Então você tem a questão, né? Nós já choramos o luto, né?
pelo ator, né, na morte dele, e vamos chorar de novo agora com o luto do personagem. Assim, é algo um pouco poético, assim, eu acho bem interessante essa correlação que nós fazemos entre personagem e vida real, o ator e o personagem. Né? Então, a substituir o Pantera, colocar um outro Pantera Negra que não seja o mesmo ator, eu acho que nesse caso específico ele uma decisão acertada. E até isso fazer ter uma parte no isso fazer parte ter uma parcela importante, né, no roteiro do filme, porque a gente vê que, né, o filme tem o funeral do T'Challa, você tem depois, né, a rainha regente discursando, talvez nas Nações Unidas, alguma coisa assim, dizendo, né, o que nós sabemos o que vocês sussurram, eles estão sem o seu protetor e tal. Então, assim, tudo isso faz parte do roteiro do filme. Então, não é só uma cerimônia isolada, né? Ah, não, faz aí uma cerimônia e toca o barco. Não, o roteiro vai ter uma parcela importante, foi repensado, né? O roteiro do filme, claro, isso não estava nos planos, né? Quando pensaram em Pantera Negra 2. Então, foi adaptado o roteiro a partir dessa nova realidade. Então, isso eu acho bem interessante, né? Eu ouvi dizer, né, o ator que fazia o General Ross faleceu também, né? E o General Ross, ele é um personagem fundamental no arco dos Thunderbolts. Foi anunciado que vai ter o filme dos Thunderbolts, né? Seria o, os Vingadores do Mundo Bizarro, né? Mais ou menos assim, né? Os Vingadores do Mundo Invertido, né? Que é mais ou menos aquilo que aconteceu com a formação dos Vingadores, está acontecendo com os Thunderbolts, né? Nos filmes e nas séries aí e tal. Então, e talvez eles troquem o ator, daí talvez, não sei se eu ouvi dizer que eles iam trocar o ator. E aí ficou meio que assim, pô, mas aqui no Pantera Negra vocês honram o ator, mas lá com o Ross vocês não vão fazer a mesma coisa e tal, né? Então é difícil, né, lidar com essas variáveis da vida, né? Ninguém espera que o ator morra, né, no meio do processo, aconteça uma fatalidade dessas, né, e você tem que adaptar, né? Aqui vamos ver o filme, né? Mês que vem já estreia, a gente já fica sabendo, mas eu acho que a estratégia foi acertada. Né? Como o Bruno falou ali, eu acho que a questão do luto vai ser trabalhada e vai ter uma parte importante na história do filme, né? A ideia de que o Wakanda está desprotegida com a morte do rei, eu acho que é isso que vai atrair as atenções todas e vai desencadear ali a trama principal da história, né? Então, eu acho que isso vai ser bem interessante. Vamos lá, então. A Elisama quer só chorar no começo do filme. Não estou preparada, né? Eu acho que ninguém está muito preparado com isso. Com certeza, né? O Natan fez um comentário já em língua dos bodes intergalácticos, né? Eu concordo com o que o Natan escreve, já aprendi a traduzir já essa língua, né? Eu acho que, assim, nós já tivemos o alívio cômico, né, em Thor, Amor e Trovão, e agora nós teremos uma carga dramática aqui em Pantera Negra Wakanda Forever. Essa era a sua questão, eu concordo com você, Nathan. Deixa aí eu... vamos lá. Deixa só eu tirar aqui o fundo para ficar melhor. Beleza. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns slides, só para mostrar a questão de figurino, como isso tá legal, tá? Só peguei algumas imagens aqui que eu estava dando uma olhadinha, e aí eu trouxe aqui para vocês como que está sendo algo muito bem pensado e muito bem planejado, né? Então aqui você tem a representação de Kukulkan, que é o equivalente maia, né, do deus azteca, o Quetzalcoatl, que é eu não consigo falar, tá? Pronunciar tem um L muito carregado, né? De Kukulkan, Quetzalcoatl, esse tl eu não consigo falar, tá? Então vocês me desculpem,
mais a serpente emplumada, né? Então veja a representação do Namor com uma representação do Kukulkan, né? Então, assim, eu acho que o cuidado de reproduzir semelhante foi feita uma pesquisa bem interessante nessa questão toda, né? Então, a questão das plumas, a questão de todo o adorno, eu acho que isso está bem, bem interessante aqui. E eu acho assim, não sei o que vocês acham, né? Por que mudaram tanto a origem no MCU para a origem dos quadrinhos, né? Porque tipo, não tem nada a ver, né? Não tem absolutamente nada a ver com a origem do Namor nos quadrinhos, mas foi feito algo muito diferente. E a minha o meu entendimento para isso é porque se você reproduz o Namor dos quadrinhos agora, deveria ter sido feito isso há anos atrás, pelo menos introduzido ele numa cena pós-crédito e tal. Colocá-lo agora, o grande público vai olhar e vai ver uma cópia escarrada do Aquaman, porque é exatamente isso, né? O Namor é o equivalente da Marvel do Aquaman de si. Então, assim, se você reproduz a mesma lógica, a mesma organização, né, do Namor dos quadrinhos, você vai ver que vai ser uma cópia, basicamente, né? A cidade, a questão da civilização Atlante com uma tecnologia avançadíssima no fundo do oceano. Aí o pessoal vai olhar e fala, pô, mas vocês copiaram o filme do Aquaman, né? Tiraram o Jason Momoa aqui, mas é igual. Né? Então, um pouco eu acredito que tem a ver para dar uma diferenciação depois que os dois personagens, né, estão nos filmes, para não dar tão na cara, mas tão na cara essa perspectiva aí de cópia, né, de ser muito semelhante, então muda, e também atrai aquela ideia que a gente sempre traz aqui para vocês na live quando tem alguma treta, né, falando sobre personagens ou quando há algum problema, alguma coisa assim, né? Que é justamente, deixa eu até colocar, né? Então a gente sempre fala para vocês aqui que, mas meu Deus, agora tem representatividade. Não, eles querem lucrar. Então, assim, na medida de inserir a cultura da Mesoamérica no MCU, você está representando toda uma vasta população, né, que se identifica com essa cultura ameríndia, né, da América Central de maneira especial. Então você tem uma representatividade com os países de raiz de língua espanhola e tudo mais. Né? Você tem essa afinidade cultural também, e isso vai resvalar nessa ideia de identificação com os países da América, aqui da América do Sul e tudo mais. Então, essa ideia de ter um personagem, uma cultura mitológica mais próxima da nossa realidade, do que Egito, do que do que a mitologia nórdica, gregos, romanos e tal, você está falando de mitologia próxima, né? Próxima à nossa realidade. E isso vai trazer também a questão dessa representatividade, né? Então isso vai ser algo que eu acho que também é levado em conta. Não, Rafa, não estava falando sobre quem veio primeiro, né? O filme veio primeiro, né? Falando, o grande público não se liga nos quadrinhos, né? O grande público está vendo o filme. Então assistiu o filme do Aquaman, até vai sair o 2 daqui a pouco, né? E aí de repente você faz uma transferência olhando para o quadrinho original, mas em questão cinematográfica, o Aquaman veio antes, né? Então, a hora que sai um outro filme, quem não lê quadrinho, não conhece a história, vai olhar o quê, né? Vai olhar para o filme que foi lançado primeiro. É isso que eu quis dizer sobre a questão aqui da cópia, né? Por isso eu acho que também mudou um pouco para não ficar a mesma uma origem muito semelhante, né? Eu acho que esses dois pontos eles ajudam a entender um pouco essa questão aqui, né? Representatividade,
uma mitologia que ainda não tinha sido apresentada, né, no MCU. A gente vê alguma coisa sobre isso lá naquela cena pavorosa do Thor, onde você está lá no panteão dos deuses lá e tal. Tem alguns deuses ameríndios também lá. Então, meio que já preparando tudo isso aí. Então, é isso, né? Eu achei legal, gostei bastante da representação, achei adequado, e até os nomes que são usados têm uma questão que tem a ver aqui com aquilo que está sendo construído, né? Vamos lá. Então, aqui na pirâmide de Chichén Itzá, deixa eu pedir informações mais específicas para a Meire, né? Cadê? Não passou. Mas você tem no equinócio da primavera, nas escadarias da pirâmide de Chichén Itzá, na medida que o Sol incide sobre as escadarias da pirâmide, você tem a sombra da serpente emplumada nas escadarias da pirâmide. É algo assim incrível, incrível. Então aqui você tem uma representação dela. Aqui os dois personagens, né? Tinha colocado certinho no slide e agora, né? As coisas elas, né, complicaram um pouco. O Kukulkan e o Quetzalcoatl do outro lado, né? Bem semelhante ali, um da cultura asteca e outro da cultura maia. O que isso quer dizer, né? Todas essas culturas tinham um equivalente ao deus serpente emplumado, que tinha a ver com alguma coisa com a representação ali do Senhor do Sol. Em algumas culturas da Mesoamérica você tem dependendo das diferenciações climáticas do lugar, né? Então, os maias, como você está na península de Yucatán, você tem um clima diferenciado, então ele associa mais algumas funções que tem a ver com o clima da região. Então, a questão do Deus Trovão, Senhor do Sol, o próprio Deus Sol, né? Então você tem mais algumas questões que vai mudando, mas é interessante porque, como todas as culturas, né, as principais culturas ali ameríndias, elas têm um equivalente, né, ao Kukulkan, aqui no caso, você percebe, historicamente falando, que esse é um deus ancestral, é um deus muito antigo, que basicamente veio com o primeiro povo e a partir daí foi disseminado para todas essas civilizações aí da América Central, né? Então, isso eu acho bem interessante. Aqui uma foto nossa na pirâmide de Chichén Itzá, né? Quando eu e a Meire nós fomos para lá. Então, essa é a pirâmide, né? Onde que tem ali, né? Essa aqui é a base da pirâmide ali que a gente mostrou. Eu lembrei das fotos da viagem agora, assim, então daí a Meire puxou uma lá e trouxe, mas a gente teve o privilégio de poder visitar tanto a Península de Yucatán quanto a capital, né? As pirâmides da capital. Então a gente fez um tour lá pelo México, visitando as pirâmides, os museus de história natural, os museus de antropologia e tudo mais. Então, só para trazer aqui para vocês um registro, né? Então, a gente gosta muito dessa história toda, porque a gente é apaixonado por essa história toda, né? Então, a gente teve esse privilégio de poder participar lá. Um outro detalhe interessante aqui é que, né, até o Rafa comentou alguma coisa ali, por questão de direitos autorais ali, não se usa o próprio nome de Atlântida, mas Talocan vai ser o nome da civilização do Namor, né? Essa vai ser a civilização Talocan. Tem alguma pronúncia diferente aqui, nós temos um especialista aqui, o Hector, né, para nos ajudar aqui na pronúncia ali, né? Então, o que é interessante, né? O regente, o governante aqui de Talocan, uma civilização ancestral escondida nas profundezas do oceano,
Namor não vai parar por nada para proteger o seu povo. Então, e aí a gente foi atrás, né? Talocano, o que quer dizer isso? E olha que interessante. Aqui é uma pintura rupestre descoberta num condomínio lá, né? Que mostra um pouco dessa questão, mas olhando para a mitologia asteca daí, né? Então, Maia, a gente está falando de Yucatán, que seria próxima a Cancún, né? Aquela região ali. Cancún também significa covil de cobra, de serpentes, né? É o nome de Cancún. Então, quando nós fomos para Cancún, aí a gente tirou um dia para visitar a Chichén Itzá, que ficava uns 150 quilômetros de onde a gente estava. Então, aí nós fomos lá, passamos um dia para visitar a pirâmide e fazer uma série de visitas ali, né, na região. E a civilização asteca é aquela que está mais próxima ali à capital, na cidade do México. Então, esses dois povos, né? Então, Tlalocan, eu sempre tenho que usar esses Tla aqui para falar, né? Olha que interessante, na mitologia asteca, Tlalocan é a morada do deus Tlaloc, para onde todos os que morriam afogados, né, pela água, ou num naufrágio, ou afogados, eram enviados para passar a eternidade. Então, na mitologia asteca, você tem uma civilização, um reino espiritual, né, que seria o domínio desse deus asteca Tlaloc, onde todos aqueles que morressem vinculados a alguma questão aquática, né, morressem afogados por uma inundação ou por um naufrágio, alguma coisa assim, eles seriam enviados para Tlaloc para passarem a eternidade lá. E aí a Marvel pegou essa deixa, né, da mitologia asteca e fez a sua Atlântida aqui do MCU, que é Talocan. Então eu acho bem interessante essa questão aqui, né? E a gente percebe essa apropriação aqui de elementos da mitologia, que eu acho que é bem interessante aqui para discutir, né? Como está sendo pensado e estudado, né? Tudo tem uma lógica. Olha só, encontrar um deus asteca, né? Que tem a ver com a questão da água. Então, assim, poxa, conseguiram achar algo que encaixa numa mitologia. Você pode até usar isso, né? Poxa, existe uma mitologia, lendas, e a lenda está baseada em um elemento real da civilização que sempre existiu, mas a semelhança de Wakanda estava escondida do povo da superfície. Né? Isso eu acho muito legal, porque tanto Talocan quanto Wakanda têm elementos de conexão muito fortes, que aproximam, né? Os dois lugares, os dois lugares são regidos por uma família real, né? Você tem famílias reais cujo sangue, né, daquela família é o sangue que rege aquele determinado elemento, né? Aquela dinastia, uma dinastia que governa e tudo mais. Então, as duas civilizações passaram muito tempo escondidas do restante da humanidade, né? Então, extremamente tecnológicas, né? Se eu não sei ainda, né? No trailer não dá para ver muita coisa, mas acredito que pelo menos no quesito tecnologia, Talocan vai ser tão tecnológico quanto Wakanda, né? Então você tem todos esses elementos aqui que meio que conectam Wakanda com Talocan. Eu não acredito que vai ser que eles vão ser inimigos de fato, né? Eu acho que vai ser aquele roteiro ali mais ou menos tranquilo, né? De que existe um estranhamento, tem uma batalha e depois eles vão encontrar um inimigo comum para enfrentarem juntos, né? Tem algumas cenas ali onde o pessoal está numa plataforma lá de petróleo, o pessoal invade, vai ter um inimigo externo ali que eu acho que vai enfrentar esse povo todo aí, né? Deixa eu terminar só os meus slides aqui para a gente conversar mais. Então, eu não sei se você já sabia disso, mas eu achei muito legal fazer essa pesquisa aqui com relação
a um elemento da mitologia asteca para inserir isso na construção da civilização aquática aí do MCU, né, do nosso Namor. Então, assim, sobre o Wakanda mesmo, assim, é muito interessante você pesquisar a respeito desse tema, né, que é do afrofuturismo, que é muito vinculado à questão da construção aí dos figurinos de Wakanda, até a própria construção, né, de uma nação africana extremamente desenvolvida nos moldes de Wakanda tem a ver com esse conceito de afrofuturismo. Então, pesquise, eu não vou falar sobre ele hoje, não, acho que a gente pode voltar assim que o filme estrear, a gente pode retomar o tema, trazendo a Meire junto para me ajudar, porque ela tem muito mais autoridade para falar sobre o assunto. Mas eu acho bem interessante um conceito, né, que une ficção científica, e ancestralidade, e isso está muito presente no filme. Né? Então a gente vê toda essa questão do conceito, que também acaba se transformando em um conceito de moda, conectando coisas do presente com a ancestralidade africana e tal. Então é um elemento muito interessante ser pesquisado, tá? Eu só estou levantando aqui a lebre para vocês pesquisarem a respeito, se quiserem aprofundar isso, né? Então, mas a gente vai voltar sobre isso quando o filme estrear, a gente assistir o filme, né, na pré-estreia e tal, a gente volta a falar do filme em si, e aí a gente volta, e vai ser um dos tópicos da próxima live, para a gente trazer mais detalhes sobre esse conceito, que é um conceito que eu acho muito interessante e vale a pena ser pesquisado, tá? Então, veja só, né, essa questão da construção do afrofuturismo com o figurino, né,